Se você quer se tornar um filmmaker ou começar a produzir conteúdos audiovisuais nesse ano de 2025, eu tenho um único conselho para poder te dar: apenas comece. Já dizia aquele ditado que para se começar algo novo, o melhor dia foi ontem, o segundo melhor dia é hoje. Nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês um pouco da minha história pessoal como produtor de vídeo e hoje como dono de agência e produtor audiovisual. Se você pretende de fato começar a produzir vídeos de maneira profissional que eu digo é fazer dessa profissão, dessas produções, a sua fonte de renda, eu te aconselho muito a não se prender em equipamentos. A gente vê muito hoje na internet, cada dia que passa, cada semana, cada mês é um equipamento novo, um lançamento novo, e muitas pessoas se limitam ao aparelho ao invés da criatividade. Porque o que faz um vídeo bom hoje, o que faz um vídeo vender, o que faz o seu cliente se apaixonar pelo seu estilo de produção é a sua criatividade. E isso cada um tem o seu. A gente sim consegue pegar algumas referências, algumas pessoas que nos inspiram a produzir aquele tipo de conteúdo, mas quando se coloca a sua criatividade, a sua autenticidade, isso se torna algo muito maior, algo lucrativo. Então não se limite aos equipamentos. Eu lembro aqui lá no meu começo, de começar apenas com uma Canon SL3, uma câmera de entrada para quem conhece, e com ela, na verdade antes dela, eu produzia conteúdos apenas com drone, um DJI Spark. É um drone de entrada mesmo, ele nem filma 4K, para vocês verem. Então, com esse drone, eu comecei as minhas produções e fui aprimorando, fui pesquisando e me aprofundando no assunto. Então, eu não fiz do pouco equipamento que eu tinha, a minha desculpa para poder começar no audiovisual. Conforme eu fui trabalhando, que eu consegui depois a minha Canon SL3, a minha câmera de entrada, que eu tenho ela até hoje, eu fui melhorando a minha captação de imagem. Lógico, sempre estudando, sempre buscando boas referências para fazer do meu conteúdo um conteúdo único, pelo menos aqui na minha cidade, na minha região. Essa aqui é a Canon que eu comecei, a SL3. A câmera de entrada, essa daqui é a lente 1855 que vem no kit e a 75-300. Cadê? Aqui, ó, 75-300. Aqui ela tá com adaptador para RF, para essa câmera que eu tô gravando. Mas esse aqui, ó, esse kitzinho aqui, somente esses dois equipamentos, três no caso, são duas lentes e a câmera. Eu consegui, boa parte dos meus clientes foram com esses equipamentos que, vamos dizer assim, eu entrei no mercado audiovisual. Então não se limite aos equipamentos. Eu tenho aqui ao meu lado uma sala cheia de equipamentos e uma boa parte deles eu não uso mais e não uso mesmo. São equipamentos que eu quero mais para frente até vendê-los, porque eu não vejo mais sentido em estar usando esses equipamentos. Foi ali alguns momentos de pura emoção que eu fiz a compra deles, porque ou era lançamento ou eu via alguém utilizando, mas quando de fato eu comprei e comecei a utilizá-lo, aquilo mais me travava do que me ajudava. Porque quando você chega num set de gravação, quando você chega num cliente, chega numa empresa, enfim, onde for, você vai montar os seus equipamentos. Alguns clientes meus eu consigo levar minha câmera já montada, só que outros eu prefiro montar lá no local, dependendo da distância que eu for percorrer para estar fazendo essa produção. Então esses equipamentos que eu comprei lá atrás me limitava demais, porque demorava muito para mim poder estar montando eles, e depois de montado eu fazia algumas cenas ali e já precisava mexer no equipamento de novo para poder ou trocar de uma lente ou deixar o equipamento mais leve, porque o gimbal não suportava. Enfim, então os equipamentos me limitou ali no começo. Mas se você quer começar nesse ano de 2025 a produzir vídeos, comece com o que você tem. Se você tem uma câmera de entrada, seja uma SL3, SL2, T3i, T5i, enfim, comece com o que você tem. A sua criatividade vai ser o seu diferencial.
a maneira de você enxergar aquela cena, a maneira de você compor aquela cena, seja ao ar livre, o jeito de você enquadrar, isso que vai ser o seu diferencial. E isso eu acredito que todo mundo tem. Você não precisa comprar, você já tem de livre acesso na internet boas referências, basta você estar consumindo aquele conteúdo para o seu HD aqui, para o seu portfólio, ele ir crescendo. E você, a cada produção que fizer, você ter um enquadramento novo, ter um jeito diferente ali de trabalhar, porque é isso que surpreende o cliente. É você olhar aquilo que para ele é simples, é algo comum, mas na sua ótica é algo que pode se tornar até mesmo cinematográfico. Então, a sua criatividade vai ser o seu grande impulsionador para você estar adquirindo aí uma clientela, para você estar adquirindo boas recomendações ali de contratação do seu trabalho. Mas se de fato você quer começar na produção de vídeos e quer um norte por onde começar, quais equipamentos adquirir, quais configurações ter ali no seu setup, eu vou te dar algumas dicas. Na verdade, eu vou te dar como foi o meu início, vou te apresentar como foi, para ali você já ter uma orientação e quem sabe começar pelos meus equipamentos. Para mim funcionou muito bem, para mim deu muito certo, então pode ser que para você também possa funcionar. Se você não tem condições de adquirir esses equipamentos e adquirir algo de um valor um pouco mais acessível, não tem problema, o conceito é o mesmo. É como eu disse, a sua criatividade vai ser o seu diferencial e não o equipamento. Então, quando eu comecei, foi com a Canon SL3, uma câmera de entrada, filma 4K, ali a Canon garante o 4K dela, porém é um 4K cropado. Você coloca na configuração de 4K, ele dá um crop, uma aproximação muito grande. E fora que o 4K dela eu digo gelatinoso. Se você fizer algum movimento brusco de um lado para o outro, vai ficar aquela imagem meio gelatinosa. Então, o 4K da Canon SL3 ele é inútil. Ele de fato não funciona. Você não vai ter utilidade, não vai ter serventia nenhuma, a não ser que você filme em um tripé, onde a pessoa não vá fazer muitos movimentos com as mãos, porque se fizer, quem estiver assistindo vai perceber. Então, todos os vídeos, todas as produções que eu fazia lá no meu início eram em Full HD, que já é uma qualidade, se você for pegar hoje, muito boa. Se você souber tratar ali na pós, saber compor a cena, você tem um resultado de excelência. Então eu tinha a câmera, a Canon SL3, um microfone bom. Eu indico sempre você investir muito bem no áudio, como o termo mesmo já diz, audiovisual, você precisa ter um áudio muito bom. A gente indica um exercício prático que é o que? Você assistir um vídeo com uma imagem muito boa, imagem excelente, porém com áudio ruim, e depois você faz o inverso, assiste um vídeo com a imagem não tão boa, porém com um áudio muito bom. As pessoas preferem assistir aquele vídeo que tem um áudio bom, um áudio gostoso de ouvir, um áudio limpo, porque um áudio ruim, um áudio estourado, um áudio onde você não consegue escutar quase nada, você pega aqueles DVDs piratas que são gravações de dentro de uma sala de cinema, é horrível. É horrível, às vezes a imagem até salva, mas o áudio é horrível e fica muito ruim de assistir, de fato. Então, investe numa câmera de entrada, uma Canon SL3. Hoje tem já as EVE10, EVE1, que são câmeras muito boas também de entradas. Investe nessas câmeras e no áudio bom. Hoje microfone tem a rodo aí no mercado. Tem vários muito bons. Eu lembro que lá no início eu comprei um chamado da marca Boya. Eu acho que não vou lembrar certinho a numeração dele. Eu vou deixar numa fotinha aqui no vídeo. Eu achava que eu ia usar por ele ser um lapela de duas pontas. Eram dois microfones. Vinham dois microfones no fio. Embaixo ele tinha a conexão dele que ia na câmera. Então eu achava que eu ia usar muito por ele ser dois microfones. Porém ele era ruim. Por quê? A maioria dos trabalhos que eu fui filmar uma entrevista, alguma coisa, era com uma única pessoa. Então, quando eu conectava ele na câmera ou no gravador, no caso, era conectado no gravador, os dois microfones captavam o áudio simultaneamente. Então, eu tinha que abafar um microfone e o outro eu dava para o meu cliente. Até que chegou o ponto que eu cortei, de fato, eu cortei ali um dos microfones e fiquei usando apenas um.
porque quando eu fui comprar, mais uma vez, eu volto naquela questão do equipamento, que a gente vê, a gente fica empolgado e acha que o equipamento é tudo e não é. Então eu usava esse microfone e para mim ele não teve tanta serventia, mas eu usei esse boia junto com um gravador da Sony. É um gravadorzinho, eu também não vou lembrar o nome dele, mas eu vou deixar aqui. Se você não consegue investir agora, se bem que eu tô falando de 3, 4 anos atrás. Hoje já tem vários microfones de entrada muito bons e num custo bem mais acessível. Então, se você não conseguir investir em um microfone profissional, em um microfone de entrada bom, invista em um microfone separado e um gravador que também dá o mesmo resultado. Você sabendo tratar certinho, às vezes você no momento da gravação, se estiver ventando, se posiciona contra o vento ou coloca um rebatedor, que isso vai te ajudar bastante. Então, além da câmera, microfone, uma boa lente, geralmente a lente do kit não é uma lente muito boa, é uma lente que não tem um desfoque legal. A Canon SL3, por exemplo, ela vem com a 1855. Eu comprei na época o kit que vinha com a 70-300. Porém, a 70-300 é uma lente muito escura. Ela já começa em f5, se eu não me engano. Então é uma lente muito escura e é uma lente zoom. Você precisa afastar o assunto, no caso, quem você estiver filmando, para bem longe para você conseguir gravar de fato alguma coisa. Então, invista em uma lente boa. Lentes que eu recomendo são a 50mm, que é uma lente coringa, muito boa de nitidez, boa de desfoque, tem um buquê atrás muito legal, então eu indico muito a 50mm. Outra lente 23mm, 35mm, são lentes intermediárias ali muito boas. Eu estou gravando agora com uma 35mm da Canon, uma RF f1.2, 1.8, perdão. Então é uma lente clara, muito boa, boa nitidez, que eu tenho esse resultado aqui. A minha câmera hoje é uma R7 da Canon, uma excelente câmera, mas não se apeguem a isso, não se apeguem aos equipamentos. Esse equipamento eu consegui adquirir não tem muito tempo. Então, tudo que eu conquistei, ou uma boa parte do que eu conquistei, foram com os meus equipamentos de entrada. Então, não se apeguem a isso. Mas, para indicar, uma câmera de entrada boa, Canon SL3, uma lente boa, hoje da marca, da própria Canon, 50mm, você vai conseguir no valor de usada R$600, R$900, no Mercado Livre você acha bastante. Tem outras marcas também, que nem a Viltrox, que eu consegui, só que a Viltrox eu coloco na Sony. Para Canon eu nunca utilizei, eu nem lembro se tem, talvez ali você usando um adaptador dá certo. Então as câmeras, quem tiver Sony, se você tiver a Sony 6, eu tenho a 6300, 6500, 6700, são câmeras ali de entrada de excelente qualidade, tá bom? De excelente qualidade mesmo. Eu lembro que a minha Canon, a minha Sony 6300, a gente comprou ela, pagou um pouco mais de R$3.000 no Mercado Livre, usada. Ela veio com a lente do kit e 2 baterias. Então eu já usei em trabalhos até hoje, ali às vezes a gente usa uma terceira câmera, coloca ela, é muito boa. Com uma lente da Viltrox, uma 23mm, fica perfeito, excelente, cara, excelente mesmo. E uma dica que eu quero te dar, se você não tem condições de investir no equipamento agora, mas às vezes tem alguém que possa investir por você, eu vou pegar o meu caso como experiência, como um insight para você. Eu trabalhava em uma empresa e essa empresa ela não fazia produção de conteúdo nas redes sociais, nenhum tipo de produção. Então eu comecei ali com o drone, produzir alguns vídeos, comecei a aprender edição e mostrar para essas pessoas que eram proprietários dessa empresa. E eles começaram a gostar. Eu criei uma rede social para esses clientes. Comecei a alimentar tudo de maneira gratuita, gente. Eu não cobrava nada. Nada no seu início. Não queira sair ganhando tudo, tá? Eu produzo trabalhos gratuitos até hoje, dependendo do cliente, que eu possa ver que se torne um possível cliente lá na frente, ou possa me trazer aquelas imagens, aquele trabalho, outros clientes, eu faço de graça até hoje. Eu não me preocupo com isso. Lógico, eu não vou fazer tudo também, mas tem muitos trabalhos que eu consigo fazer de maneira de graça, porque eu sei que o retorno depois disso vai ser muito maior. Então, se você não pode investir em equipamento e às vezes tem alguém que possa investir para você,
no meu caso foi a empresa onde eu comecei a produção gratuita, e eu cheguei para eles e fui sincero: eu quero comprar uma câmera, eu preciso comprar uma câmera para me entregar um resultado maior, só que eu não tenho condições. Vocês podem comprar para mim e a gente vai abatendo o valor em serviço? Eles toparam. Então a minha primeira câmera foi dessa maneira, onde eles compraram, a gente foi abatendo serviços. Depois eu quitei isso daí e comecei a ganhar dinheiro com ela. Comecei a pegar outros clientes e isso tornou a minha fonte de renda. Então, um conselho que eu dou para vocês: comece devagar. Começa por baixo mesmo, seja humilde. Outra coisa que te dá um portfólio muito legal é você fazer trabalhos para ONGs. Aqui na minha cidade tem uma instituição que cuida de animais de rua, cachorros de rua, e eu já fiz alguns trabalhos para eles, porque esse pessoal, eles têm um patrocínio de outras empresas que já eram o meu potencial cliente, empresas. Então, visando essa galera, visando esse pessoal, eu entregava um trabalho gratuito para a ONG, porque iria ser divulgado, até mesmo essas empresas que patrocinavam essa ONG, elas iriam divulgar o meu trabalho, e com isso eu conseguia abranger muito mais pessoas, ao invés de eu fazer ali um trabalho que talvez eles não conseguiriam me pagar, a ONG no caso, e eu ficasse sem divulgação, sem conteúdo, e ninguém ia ver meu trabalho. Às vezes você pegar uma entidade da sua cidade que com fins não lucrativos, ou até mesmo com fins lucrativos, mas que tenha outros patrocinadores por trás que podem ser os seus clientes, faça esse trabalho. Faça de maneira gratuita, faça bem feito, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, se você quer começar na produção audiovisual nesse ano de 2025, comece um pouco devagar, pesquise os equipamentos. Eu lembro que quando eu fui comprar a Canon SL3, eu fiquei um pouquinho travado pela Canon M2, se eu não me engano, porque a M2 ela era full frame e a SL3 ela não é, né? Ela tem ali o sensor dela cropado, é uma DSLR, certo? Então eu fiquei nesse impasse aí, mas eu nem sabia direito o que era full frame. Então pesquise muito bem, se aprofunde no tema produção de vídeo, se aprofunde no seu equipamento. Tem muitas pessoas hoje que têm um baita equipamento. Eu conheço pessoas que têm Sony 7S3, a Canon tem R6 Mark II e não conseguem extrair o máximo desses equipamentos porque não sabem utilizar, porque não se preocupam em pesquisar um tutorial na internet, um review na internet, para entender de fato o que aquele equipamento pode entregar. Então, se você pretende comprar algo, pesquise muito bem para você não se arrepender, e quando adquiri-lo, pesquise mais ainda para você poder extrair o máximo daquela ferramenta, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Deixa aqui o seu comentário se você está começando na produção audiovisual, onde você já está, o que você já tem, que eu vou ajudando vocês. Prometo responder todos os comentários e até o próximo vídeo.